Olá, bom dia. Começa aqui o Eldorado Expresso, que traz para você os principais destaques do portal estadão.com.br e das nossas plataformas nesta segunda-feira, né, Carol? Bom dia. Bom dia, Raíssen. Bom dia a todos. E a gente começa falando sobre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e pautas, que se desmembram a partir desse item importante da pauta. Pois é, amanhã tem um julgamento na segunda turma do Supremo Tribunal Federal de um pedido de habeas corpus da defesa do ex-presidente Lula, em que é alegada suspeição do então juiz Sérgio Moro, que o condenou em primeira instância na Lava Jato. O presidente Lula já foi julgado em 3 instâncias, mas é isso que está em questão agora, e no momento em que enviaram a público diálogos, supostas conversas entre Sérgio Moro e o procurador-chefe da Força Tarefa lá em Curitiba, da Lava Jato, Deltan Dallagnol, e isso está sendo investigado. E é nesse momento que vem esse julgamento, mas 2 votos já foram contrários ao ex-presidente Lula no julgamento iniciado em dezembro e que continua agora a partir de amanhã lá no Supremo. Bom, o próprio ministro Moro também, depois de ficar na semana passada 9 horas respondendo, dando explicações aos senadores, também por conta dessa troca de mensagens, ele cancelou a sua ida à CCJ lá da Câmara dos Deputados. Estava marcada para quarta, mas ele está em viagem nos Estados Unidos, fazendo uma agenda em relação à segurança, pauta em relação à tecnologia, e não daria tempo de estar aqui na quarta para prestar esses esclarecimentos aos deputados. E isso tudo no fim de semana em que a gente acompanhou também uma nova divulgação de mensagens entre o Deltan e o próprio, então, juiz Sérgio Moro, falando sobre algumas planilhas da Odebrecht que teriam sido expostas, anexadas e publicadas no processo da Lava Jato pela Polícia Federal, e havia uma articulação para que isso não expusesse ainda mais o ministro Moro, que estava fragilizado em relação ao Supremo naquele momento. Outro destaque da semana é a reforma da Previdência. Pode estar entrando em momentos decisivos lá na comissão especial que trata do assunto na Câmara dos Deputados. Havia uma expectativa até de votação do relatório dia 25, que é amanhã. Ainda não sabe se isso será possível. A gente está acompanhando todas as negociações, que incluem até a possibilidade de o relator da matéria, que é o deputado Samuel Moreira, do PSTB de São Paulo, apresentar um voto complementar em relação àquele relatório dele, que foi muito criticado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, porque reduz a economia prevista, que era de 1,2 bilhões de reais, para 913 bilhões de reais. Então isso aí está sendo questionado e pode entrar na pauta de votações essa semana, para depois ainda ter que passar pelo plenário em 2 votações. Está marcada para hoje uma visita, na verdade um depoimento da deputada federal Flor de Lis à polícia. Ela que no último domingo, teve o marido assassinado, o Anderson Carmo, o pastor Anderson Carmo, e é uma investigação que tem muitas pontas soltas ainda. Tem ainda já a confissão de um dos filhos, que teria atirado pelo menos 6 vezes contra o pai, uma participação de um outro filho que teria comprado a arma, mas a polícia ainda encontra muitas lacunas em relação a isso. A própria deputada é investigada nesse crime e vai prestar depoimento à polícia. A gente tem atualizações e traz para vocês aqui. No futebol, a semana começa com a Marta 10 da seleção feminina, sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, depois da declaração que ela deu após a eliminação do Brasil ontem, 2-1 diante da França na prorrogação. Ela chamou atenção para o investimento necessário no futebol feminino e disse, num tom de desabafo, quase chorando, que é preciso chorar no começo para sorrir no final. E no final também a gente vai saber como é que vai ficar a situação do Brasil agora na Copa América. Hoje à noite tem 2 jogos, Equador e Japão, e o Uruguai enfrentando o Chile. Os 2 jogos são às 8 da noite, e aí vai ser fechada essa primeira fase. A gente vai saber quem vai ser o adversário do Brasil nas quartas de final. Outra possibilidade é que esse adversário seja o Paraguai. Outro destaque vai para uma situação que a gente observou no Rio de Janeiro, no Morro da Muzema, uma tragédia envolvendo 24 mortes por conta da exploração de milícias, de áreas que eram protegidas ambientalmente, estavam sendo exploradas comercialmente. Uma coisa muito parecida, uma situação muito parecida a gente está encontrando aqui em São Paulo. O Estadão publica hoje uma reportagem falando sobre o crime organizado que está fazendo a exploração de áreas de mananciais, especialmente na Zona Sul, Guarapiranga, Billings, aquela região ali. E anúncio de venda de terrenos por até R$100 mil, aquelas placas facilitando, anunciando a facilitação do pagamento desses terrenos.
A suspeita está, inclusive, numa CPI que deve ser instalada lá na Câmara Municipal dos Vereadores, e a gente acompanha também os desdobramentos a partir dessa revelação do Estadão. Estes, então, alguns dos destaques que você acompanha nesta segunda-feira nas plataformas do Estadão. Olha, um feliz dia de São João aí para você e até amanhã. Boa semana.